Dentre as criações culturais do homem, há uma que está presente em qualquer grupo social, a arte, seja em qualquer uma de suas manifestações. Existem várias delas, como a dança, a música, a pintura, a escultura e a arquitetura. Desde o princípio da humanidade ela se torna presente, expressando sentimentos, emoções e feitos humanos. Ao longo dos séculos, a arte passou por grandes transformações, desde as pinturas rupestres feitas pelo homem pré-histórico até as construções mais exuberantes feitas pelo homem moderno. Mas não podemos dizer que ela evoluiu, e de um estágio mais primitivo para o mais avançado. A grande arte nunca envelhece. Ela é um presente eterno. O neoclassicismo foi um movimento artístico e cultural que surgiu na metade do século XVIII na Europa e durou até as 3 primeiras décadas do século XIX. Ele representou um retorno às características estéticas da antiguidade clássica e também aos valores da cultura greco-romana. E para muitos, ele foi uma reação contra todo aquele exagero e tananá representados no estilo rococó. No Brasil, ele só surgiu na primeira metade do século XIX. Na música, o período neoclássico é conhecido como período clássico ou classicismo. Os compositores da época, eles criaram obras que transpareciam simplicidade, equilíbrio, harmonia. E eles tentavam ao máximo trazer uma expressão, uma aproximação da música com a expressão. E os 3 mais famosos da época, os compositores mais famosos da época, é Mozart, Beethoven e Haydn. Não sei falar. Bom, neste documentário, iremos abordar especialmente a arquitetura neoclássica, a qual podemos ver várias influências aqui na cidade de Joinville. Como, por exemplo, a Havan, uma empresa brasileira do setor varejista, cuja matriz está instalada em Brusque, no estado de Santa Catarina. A empresa é conhecida pelas suas lojas com fachadas similares da Casa Branca e pelas réplicas da Estátua da Liberdade instaladas na frente da maioria de suas filiais. Em 1989 foi construída sua primeira loja, já no atual endereço de sua sede, em Brusque. As instalações passaram por várias expansões ao longo dos anos, até chegar à estrutura atual, com diversas lojas ao longo de todo o Brasil. Em uma dessas ampliações foi adotada a fachada estilizada da Casa Branca, sede do governo americano, que caracteriza os projetos arquitetônicos da Havan. Boa tarde. Você sabia que essa construção da Havan foi inspirada no período neoclássico? Não. Você sabia que 100% das pessoas não sabem que a Havan é uma construção de estilo neoclássico e que não sabem reconhecer uma? Agora nós vamos ter uma conversa com um especialista em arquitetura neoclássica. Primeiro vamos ver o significado da palavra clássico. Clássico é uma referência ao mundo greco-romano. Um pouco antes de Cristo, um pouco depois de Cristo. Isso é o auge do Império Romano. Agora, nas construções, o grego e romano, não só nas construções, em todas as artes, eles tinham uma arte matemática. Você sabe o que é isso ou não? 2 colunas do lado direito, quantas colunas tem do lado esquerdo? 2. Aí, dentro da arte greco-romana, que tem, além dessas coisas que eu falei, uma arte matemática, o romano inaugurou o arco que nós chamamos hoje de arco romano, que é o arco redondo. Esse arco redondo veio, digamos assim, ser usado hoje em tudo quanto é lugar. O Joinville não é muito rico de estilo neoclássico, entendeu bem? Vocês vieram aqui no lugar certo olhar esse monumento aqui, mas tecnicamente não é muito rico nesse aspecto. Bom, no começo do século XX, Joinville ainda começava a se construir como uma cidade. A cidade de Joinville possuía cerca de 19 mil habitantes e cerca de 3 mil desses moravam em 400 casas que se localizavam aqui no centro da cidade. Mas mesmo sendo uma cidade pequena, Joinville já apresentava fortes indícios de que seria um marco cultural bem forte na história do Brasil. E para isso era necessário que houvesse a construção de coisas que poderiam possibilitar o arquivo dessa memória.
Então é nisso que foi construído o Cine-Teatro para abrigar as artes cênicas. Cine-Teatro, cujo nome primeiro era Teatro Nicodemos, por causa de seu fundador, de seu idealizador, alguma coisa Nicodemos. Bom, esse teatro ele foi fundado em 1917, mas a sua construção e idealização foi feita em 1916 por Francisco Nicodemos. Ele era um empresário e ele pediu à prefeitura a permissão para que essa obra não pagasse impostos durante 10 anos, o que foi concedido. Após a sua inauguração em 1917, ele foi vendido para Maurice Van Bienne, que comprou o teatro em 1925. Em 1943, ganhou o nome de Cine Palácio. O local foi o marco da vida cultural de Joinville, pois não se limitava apenas a exibir filmes, tanto como recebia diversos espetáculos de teatro e outras expressões artísticas. Com o período da ditadura militar, o Cine-Teatro foi perdendo espaço devido à censura. Então ele precisou se adequar, mas mesmo assim perdeu grande parte de seu público. Em 1970, ele realmente perdeu parte do seu público devido à chegada da televisão colorida, o que foi um marco de sucesso para o Brasil, porque, como diriam as pessoas na época, para que eu vou ir a um teatro se eu posso ver tudo no conforto da minha casa? Então ele fechou em 1990. Em 1990, com seu último suspiro, a administração do Cine-Teatro resolveu ceder o espaço para a Igreja Universal, que agora está aqui até hoje e é a casa de Nosso Senhor Deus. No início do século XX, havia uma casa que se destacava das demais. A casa era elegante, pode ser considerada bela e imponente. A casa possuía de 2 andares e se diferenciava das demais, as quais eram baixas e apresentavam apenas um andar. O Palacete Niemeyer foi construído em 1906 pelo comerciante Luiz Niemeyer. O casarão foi a residência da família por décadas. E dentro dessa casa habitaram várias pessoas que poderiam ser consideradas notórias para a época de Joinville. Bom, não vamos focar em apenas discussões familiares. Vamos agora falar um pouco mais sobre o Palacete. Ele foi adquirido em 1980, por aí, pelo Banco do Brasil, o qual pretendia demolir o Palacete para construir sua sede. Mas isso não aconteceu por causa de várias discussões que dividiram a cidade se esse prédio é histórico ou não. E, por final, acabou que foi decidido que esse prédio, baseado no estilo neoclássico, foi tombado pela FCC, que é a Fundação Cultural de alguma coisa com outro C. E isso fez com que o Palacete permanecesse em seu estado, intacto entre aspas, enquanto o Banco do Brasil construiu o seu prédio, o seu departamento ao lado do Palacete, permanecendo assim um contraste entre o moderno e o neoclássico. Fora as construções que foram construídas no próprio período neoclássico, nós temos aquelas que foram construídas fora do período, mas que mesmo assim tiveram influências diretas sobre seu estilo. Como exemplo, temos esse edifício, localizado no centro histórico de Joinville, e foi construído em 1904 para abrigar a empresa A Batista e Oscar, firma que foi criada por Abiton Batista e Oscar Schneider, cujo objetivo era a compra da exploração de erva mate, a compra e venda de produtos nacionais e a importação direta de produtos estrangeiros para o mercado local. Construído em arquitetura eclética com linhas neoclássicas e 2 pavimentos, o prédio impunha-se na Rua dos Príncipes no início do século. E ela se destacava
por sua imponência e presença de elementos decorativos e escultóricos. Atualmente, ela dá sede a uma loja Ricardo Eletro no piso térreo e no superior uma clínica dentária. O casarão é onde funciona provavelmente o principal museu de Joinville, que é o Museu Nacional da Imigração e Colonização. Bem, visualmente, há o charme da arquitetura neoclássica com traços de uma arquitetura gótica, com as janelas angulares, enquanto no andar de baixo possui seus arcos romanos bem simples que buscam a leveza estética no olhar, a leveza do olhar. Bem, o casarão teve início de sua construção em 1867 e foi projetado por Frederico Brüsslen, que era administrador dos bens do príncipe de Joinville. O projeto foi concluído 3 anos depois, em 1870. Depois de 1957, o casarão ficou fechado por 4 anos para adaptação de casa para um museu que foi aberto em 1961. Somos apenas passageiros, prontos para partir. Solidão na multidão. A cada pensamento vago, damos conta que não aprendemos nada dessa decadência que chamamos de mundo. Fingimos, ligamos e aprendemos de forma vulgar. Vale a pena tratar com respeito essa história que te controla? Não sou consciente. Preso ao passado? Jogo o jogo. É em vão. Morrer, opção questionável, mas vemos pouco da realidade em nossa volta.